Só que, pessoal, estamos começando mais um papo aí para falar daquilo que a gente gosta, que é o futebol, contar mais uma história, mais alguém que a bola colocou no meu caminho e que eu conheci aí nessas andanças que a bola nos dá. Alguém que está trilhando um caminho um pouquinho diferente, de algo novo que nunca falamos aqui no canal e que vai ser importante para quem está nos ouvindo conhecer mais, saber os bastidores. Antes de a gente começar, eu queria te pedir, te inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá o like, isso nos ajuda, como eu sempre falo aqui, ajuda a gente a no futuro também estar apoiando mais o nosso projeto de formação lá na Indonésia. Então, ajudando esse canal, você está ajudando automaticamente famílias lá na Indonésia, jovens que querem se desenvolver no futebol. Então, dá essa força para a gente aí, que vai ser muito importante. E sem muita demora, Michel, obrigado aí pela dedicação aí de dar esse tempo para a gente. Já começou a semana correndo, gravando coisas, e achou um horário na agenda aí para a gente gravar. Te apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho quem é o Michel, o que tem feito nesse tempo, e nós vamos voltar lá para o início lá e contar um pouquinho da tua história. Certo. Primeiramente, se alguém tem que agradecer a oportunidade, sou eu, né, de estar aqui. Te agradeço de coração já pela lembrança, pelo carinho. Não é toda hora assim que a gente tem essas oportunidades ricas, né, de estar falando sobre uma questão que para mim é de suma importância, que é a questão do esporte, né, ligado a todo o nicho de pessoas, inclusive toda a faixa etária, né. Eu tenho casos aí de amigos que foram conhecer o esporte depois de 50 anos, e aí os caras relatam que a vida deles é pré-esporte e pós-esporte, né? Então a gente sabe o quanto o esporte ele muda a vida das pessoas, né? E quando a gente fala de vulnerabilidade social, então o esporte ele é um dos grandes caminhos para que essa meninada, né, essa criançada tenha uma chance de um caminho diferente, né? Então, eu fico sempre muito feliz de falar disso, eu agradeço do fundo do coração já o convite. Eu tenho 43 anos, hoje resido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e, cara, conheci o futebol lá quando eu tinha meus 6 anos de idade, 6 para 7. Eu tenho um irmão mais velho, o nome dele é Jandrei, ele mora no interior do Rio Grande do Sul aqui, numa cidade chamada São Gabriel, e ele, na época, nós temos 7 anos de diferença, e o meu irmão sempre foi goleiro, né? E eu sempre fui um grande fã dele, aqueles irmãos, o irmão mais novo, aquele que é onde o irmão mais velho vai, o mais novo vai colado, e aí eu sempre comecei a ver ele jogar, e aí decidi que eu também queria ser goleiro, e aí de uma forma muito lúdica, né, ele começou lá, não, vou ser o teu treinador então, e começou a me treinar, aquela coisa toda. Nós morávamos numa periferia, inclusive aqui de Porto Alegre, e aonde nosso treinamento era o portão de casa, onde o portão, quando abria, virava goleira, e ele começou a me treinar lá, e foi, e eu tomei gosto pela coisa, e aí vivia sempre nos campinhos, jogando e tal, até que com 15 anos eu entrei para o futebol de salão, aí já num clube, né, clube reconhecido, e comecei a jogar campeonatos federados e tal. E com 18 anos eu cheguei ao profissional do futebol de salão, onde meu primeiro clube do profissional foi o Internacional, clube aqui de Porto Alegre, né? Famoso clube do Brasil, Esporte Clube Internacional, onde já no primeiro ano eu consegui ser campeão do principal campeonato de futebol de salão do Rio Grande do Sul, e na época o futebol de salão do Rio Grande do Sul era hegemonia, né, no Brasil. Os melhores times de futebol de salão estavam no Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem ligas aí nacionais e tal, onde a gente tem times, né, de todo o Brasil, e times muito fortes. Só que voltando ali, quando eu tinha meus 17 anos mais ou menos, 16 para 17, o meu irmão descobriu sem querer, né, começou a brincar, né, de futevôlei com os amigos dele, né, e eu comecei, lógico, né, lembra onde meu irmão ia, eu ia também, e eu comecei a olhar, né, eles jogar, só que de uma forma totalmente lúdica. Eles jogavam num campinho de
de terra, né, com uma rede, só assim e tal. Inclusive as regras, né, eles não sabiam direito, a bola podia picar uma vez e tal, não sei o quê. E tá, eu comecei a ver aquilo, né, e confesso que tentei jogar, achei muito ruim o jogo, não consegui, né, doía o peito quando a bola pegava, doía o pé, e era muito difícil, um jogo muito difícil. E eu não gostei do jogo, e abandonei. E o meu irmão seguiu. Só que o meu irmão conheceu aí a turma que realmente jogava em Porto Alegre, e o meu irmão começou a treinar. E logo o meu irmão já se tornou um dos melhores jogadores de Porto Alegre. Comecei até que eu fui em um torneio, ver ele jogar num torneio. E achei muito legal aquilo e, cara, eu vou tentar de novo. E comecei a jogar de novo. Confesso que, meu Deus do céu, era muito ruim, né? Mas peguei gosto pela coisa e eu sempre fui muito determinado na questão de treinamento. Sempre treinei bastante. E aí eu comecei a treinar e aí, bom, aí eu comecei a fazer os dois. O futsal era, né, aquele grande sonho, né, de ser um jogador profissional, né, e o futevôlei sempre que dava eu jogava, era uma coisa lúdica, né. E aí depois eu saí do Inter, em 98 eu saí do Internacional, aí eu comecei a rodar o estado aqui, indo para vários clubes do interior, mas sempre com aquela coisa do futevôlei, né. E aí, nos clubes que eu ia, eu implantava o futevôlei de brincadeira. Nós botávamos uma redinha pequena e jogava. Aí foi quando ali com meus 21 anos, 22 anos mais ou menos, eu vi que, porque naquela época o futebol de salão aqui era muito, 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 muito amador ainda, né? E eu vi que a coisa não ia ir muito longe. E eu resolvi parar de viajar, parar de jogar. E voltei para o Rio Grande do Sul para estudar, para terminar minha faculdade de Educação Física. E aí sim, aí eu comecei a treinar ali com uns 21 anos, mais ou menos, 20 anos, aí eu comecei a treinar muito forte o futevôlei, até que se tornou o meu principal esporte. Desde lá é só isso que eu faço hoje. Eu sou, em número de títulos, eu sou o maior vencedor do Rio Grande do Sul. Eu tenho mais de 100 títulos oficiais no esporte. E hoje eu trabalho com futevôlei ministrando cursos. Eu ministro cursos de futevôlei em determinados assuntos, né? Então são assuntos específicos, de valências específicas dentro do futevôlei, e eu ministro cursos então aí para a galera que treina, para a galera que joga, para competidores principalmente. E hoje o futevôlei é a real paixão da minha vida, né? Já faz aí 27 anos que eu estou dentro do futevôlei e sou suspeito para falar de um esporte que é totalmente apaixonante. A gente vai falar falar bastante depois de futevôlei, mas eu queria voltar um pouquinho ali atrás. Tu falou do teu irmão. Como é que era o apoio da família nesse início, assim? Por ter um irmão mais velho, acabou sendo o irmão mesmo o maior incentivador e o pai acabou descansando um pouco porque tinha alguém que estaria cuidando de ti, ou tinha um apoio junto, os pais estavam juntos, tinha cobrança, como é que era? Não, o apoio... Não, na verdade, assim, ó, o meu pai, né, ele foi criado em Bagé, né? Bagé também é um interior aqui de interior do Rio Grande do Sul, e o meu pai, ele nunca chutou uma bola, né? Meu pai não sabia nada do que era bola, né? Mas nunca foi contra, né? Lógico, meu maior incentivador foi o meu irmão, né? Ele que lá quando eu era pequeno ele me encheu o saco, quando eu chegar da aula hoje nós vamos treinar, né? E a minha mãe era aquela torcedora número 1, até hoje né? A minha mãe sempre muito incentivadora, né? Minha mãe sempre teve um papel muito importante nessa minha trajetória do esporte, porque a minha mãe ela sempre fez questão de me dar, de ser aquela base e de me mostrar, principalmente nas minhas vitórias, e de me mostrar assim, olha só, filho, parabéns, show de bola, muito bom, tu conseguiu, mas nem sempre a gente vai ganhar. Então a minha mãe, muito sabiamente, ela sabia que, e a gente sabe que hoje, né, em todos os esportes, nós pegarmos aí todas as suas referências, pegar o Pelé no futebol, sei lá, pegar essas referências, né? Pegar Michael Jordan, eu acho, o Magic Johnson no basquete, sei lá, pegar a referência de cada esporte, a gente vai ver que eles mais perderam do que eles ganharam.
Se a gente somar todas as partidas de futebol que o Pelé ganhou, as vitórias são em menos quantidade. Então faz parte do atleta, a derrota faz parte do atleta, né? Então a minha mãe, muito sabiamente, ela sempre me preparou para isso. Ela disse, não, quando tu perder, tu não te preocupa, porque é assim que acontece, a gente perde para melhorar, a gente perde para evoluir. Então eu sempre tive esse apoio, né? Mas o apoio técnico mesmo, o apoio de vamos lá, vamos treinar, vai jogar, né? Não importa o que vai acontecer, tem que jogar. Esse sim foi o apoio do meu irmão, porque ele tinha a vivência dentro do esporte, né? Até interessante fazer um gancho aí do que tu comentou, né? Porque eu até conversei em algum papo aqui. A gente quer pensar muito no atleta bem sucedido e tu não pode olhar para o resultado, né? Por exemplo, o He-Man, eu acho que tem 3 ou 4 rebaixamentos na história dele. E tu não dá pra dizer que não é um cara bem sucedido, é um cara que construiu o futuro dele financeiro, da família, através do esporte. Se isso não for ser bem sucedido, eu não sei o que é, né? A gente tá correndo atrás disso até hoje, né? Exato, é que na verdade assim, tem alguns assuntos que eu estudo há aproximadamente 10 anos, que são assuntos relacionados a toda a parte da neurociência. E nos meus cursos eu falo muito sobre a parte emocional do atleta, o que acontece no nosso cérebro, né? Como é feito, como os pensamentos que geram sentimentos acontecem no nosso cérebro. E eu sempre digo para os meus atletas, né? Porque hoje eu tenho atletas competidores no futebol e tal, e eu sempre digo para eles, digo para todos os atletas de qualquer modalidade, mesmo não entendendo nada, né? Eu digo assim, galera, um dos grandes segredos, que é muito difícil, tem que ter estudo, tem que ter tem que treinar o teu cérebro para isso, tá? Mas um dos grandes segredos do sucesso, e a gente deixa aqui que sucesso é subjetivo, tá? O que é sucesso para um não é sucesso para o outro, né? A gente não pode dizer que sucesso é isso, não, sucesso é subjetivo. Mas um dos grandes atalhos do atleta para o sucesso é sempre jogar ou competir voltado para o seu rendimento e não para o resultado. Sempre que tu jogar pelo resultado, a frustração ela está muito mais próxima, porque, de novo, o resultado da derrota vai ser sempre em maior número. Isso acontece com as referências dos seus esportes. Imagina nós, meros mortais, né? Se eu pegar o melhor jogador de todos os tempos do mundo no futebol, ele mais perdeu do que ele ganhou. Então, como é que eu vou querer ser diferente, né? Então, o problema é quando a gente foca no resultado. Então, eu sempre digo para os meus atletas, gente, esqueçam o resultado. Vamos focar no rendimento. Se nós conseguir render acima de 95% e perder, é porque nós perdemos para um adversário que neste momento é superior, e o que a gente tem que fazer agora é treinar e elevar esses nossos 95%, né? Então, agora, quase sempre que a gente render 95%, vai ser difícil a gente perder. Foca então no rendimento, deixa o resultado a gente vê depois o que aconteceu. Porque quando a gente começa aqueles pensamentos, porque existem pensamentos que parecem motivadores para um atleta e são extremamente destruidores de rendimento. Um deles é aquele, numa noite antes, um dia antes, a gente começa assim, preciso vencer, eu preciso ganhar esse jogo, preciso vencer. Não, tu não precisa vencer, tu precisa render bem. O vencer é consequência disso. Mas quando tu fala que tu precisa vencer e o jogo não acontece como tu quer no início e tu tá perdendo, esse preciso vencer, que é motivador, ele se torna uma pressão extremamente desnecessária que tu coloca em ti, e ele se torna um pensamento totalmente destruidor do teu rendimento. Então, essa é a dica que eu dou para os meus atletas. Gente, vamos focar no rendimento, o resultado a gente vê depois. Então, isso é uma coisa que eu vi que dá muito resultado, né? E até para manter o grau de satisfação dentro do esporte, né? Porque o resultado, a frustração, ela é constante, né? O rendimento não. Então, perfeito. Então tu consegue te manter
satisfeito com aquilo que você está fazendo, sabendo que fez o melhor e que no resultado não veio porque teve alguém melhor que você lá, e isso te dá até uma energia para treinar mais. Agora, se você está só pelo resultado e não analisa isso, você treina menos no dia seguinte, porque você a frustração já veio, já te derrubou, né? Isso também é um pensamento extremamente mental da questão da derrota, porque se tu for pegar também as referências, cara, e a gente tem que modelar quem chegou lá, né? Então, não é feio, por exemplo, tu modelar um Cristiano Ronaldo, tu modelar um Messi. O que é o modelar? É tentar aprender, tentar saber e entender e aprender o que eles fizeram para chegar lá. E nós vamos fazer também. Se nós vamos chegar, é outro detalhe. Mas eu vou fazer o que eles fazem, né? Se tu é um cara que planta árvore muito bem, e eu queria aprender a plantar árvore, eu tenho que saber como é que tu prepara o solo, eu preciso saber quais são os adubos que tu usa, eu preciso fazer o que tu faz, para eu ter mais chances de ter essas árvores bem plantadas como tu faz. Então isso é modelagem. Então a gente tem que modelar quem realmente chegou lá, né? Então a gente só tem que saber que esses caras, esses mitos hoje dos seus esportes, uma grande diferença, que parece que não é dada, mas a grande diferença dele para os outros que não chegam é o seguinte: quando eles fracassam, e todo mundo fracassa, mas a diferença está, quando eles fracassam, eles não se sentem fracassados. E isso é o grande detalhe do negócio. Porque o sentimento, tu saber que tu fracassou é importante, mas tu ter o sentimento de fracassado é uma coisa que vai te penalizar a semana inteira, o mês inteiro do teu treinamento. Então, não é porque tu fracassou que tu é um fracassado. Não, eu fracassei nessa vez, mas eu sou vencedor. E eu vou vencer as outras próximas vezes, porque eu vou treinar mais agora. Então, esse é o pensamento que eu tento botar na cabeça dos meus atletas hoje. Porque eles não se sentem, eles fracassam, mas eles não se acham fracassados. E isso é a grande diferença de quem chega e de quem não chega. Então, isso é importante a gente passar, inclusive, para a meninada, né? Que está ingressando, que está começando numa vida de competição, né? Eu acho que os dois opostos que são bem... Tem que ter bastante atenção nisso, né? Tanto aquele que se derruba demais com o fracasso, quanto aquele que não dá bola. Não. Também preocupante. Tem que ter atenção. Tu tem que ter muita atenção no teu fracasso. Agora, tu só não pode te sentir um fracassado. Porque existe uma coisa na neurociência, cientificamente comprovada pelos melhores neurocientistas do mundo, que é o seguinte: no teu cérebro, na parte emocional do cérebro humano, e essa parte emocional, só para tu ter uma ideia, representa 95% do cérebro humano, ou seja, só 5% do cérebro humano é racional, né? Existe uma coisa que é assim, ó: pensamento leva a sentimento, que leva a uma ação, e essa ação traz um resultado. Então, pensamento ruim, sentimento ruim, a ação ruim, resultado ruim. Pensamento bom, sentimento bom, a ação vai ser boa, o resultado vai ser bom. Então, quando eu tenho um sentimento de fracasso, quando eu tenho um sentimento que eu sou um fracassado, como é que vai ser a minha ação? Vai ser ruim, eu vou parar de treinar, eu vou treinar menos, eu vou pensar em desistir. E como é que vai ser o meu resultado? Pior ainda. Na próxima competição eu vou pior ainda. Então, a gente sim tem que dar muita atenção para quando perde, muita atenção para a derrota, muita atenção para o fracasso, mas não gerar um sentimento de fracassado, porque esse sentimento vai atingir a principal parte do cérebro humano e a gente não vai ter mais o resultado lá na frente. Antes de a gente entrar no futebol em si, eu queria falar um pouquinho desse teu trajeto dentro do futsal. A época que tu chegou no Inter foi a época do Inter campeão mundial ali? Um ano depois. Um ano depois. O Inter foi campeão. Era Interubra ainda, né? O Inter foi,
Isso, era Inter-Ubra. Em 97, o Inter foi campeão, vencendo o Barcelona, aqui em Porto Alegre, no Gigantinho, onde botaram 15 mil pessoas dentro do ginásio. Foi muito legal a festa. E no outro ano, o ano de 1998, foi quando teve essa separação. A Ubra se tornou um time e o Inter se tornou outro. E aí foi nesse ano que eu entrei. Foi o ano, acho que foi o último ano como profissional dos maiores nomes do futsal gaúcho, que era o Morruga, o Ortiz, né? Foi o último ano desses caras e foi quando eu iniciei, né? Eu tinha 18 anos, isso em 1998. Eu tive um professor de futsal que eu acho que estava nesse time aí também, que era o Nelsinho. Pô, o Nelsinho é meu amigão, cara. Tu fez na Ubra? Fiz na Ubra, eu também. Eu tive uma cadeira de futsal com ele. O bem, a gente se fechou por lá, era tanta gente lá que não... O Nelsinho jogou até a metade do ano conosco nesse ano aí. O Nelsinho veio a ser um dos grandes nomes de treinador hoje no Brasil. Sim, eu lembro que na cadeira com ele a gente foi fazer scout dele, ele jogando. Não, cara, eu vou te falar, o Nelsinho, todo mundo gostava dele num time, tipo, todo mundo, assim, dirigentes, treinadores, porque ele e Morruga, tá, os dois, eram treinadores dentro da quadra, eram treinadores jogando. Nelson muito, muito, muito inteligente, né, um cara extremamente tático. Às vezes era muito difícil jogar com ele, porque ele enxergava umas coisas que só ele enxergava, né? Aí ele tava dizendo, tu não tá enxergando que se tu sair na diagonal, tu vai abrir um buraco pra eu botar essa bola aqui? Não, eu não tô vendo isso. Então sai pra diagonal. O cara saía e abria um buraco na quadra. Então ele era muito inteligente, o Nelsinho, muito, muito gente boa e muito competente. Agora vamos falar um pouquinho dessa transição do futsal pro futevôlei, porque teoricamente ela é bem diferente, a bola é muito mais arisca no futevôlei do que no futsal. O futsal, pra gente, tipo, eu sei que não tô tão habilidoso, acaba sendo mais fácil, que a bola ajuda um pouco, ela não vem tão viva pra gente. E tu era goleiro. E o que se fala mais no Brasil hoje, eu acho que o assunto que está em alta dentro do futebol é: os treinadores querem que o goleiro joga, mas o goleiro não sabe jogar com os pés. E tu trocou totalmente, tu afastou a mão do jogo, não pode mais colocar a mão e tem que usar só os pés. Então, fala um pouquinho dessa transição, assim, e até tu comentou um pouco que tu chegou a praticar os dois juntos, assim, né? Mais o futsal como profissão, e o quanto isso também te ajudou nessa questão de tempo de bola, essas coisas que ainda, por mais que sejam jogos bem diferentes, ainda tem aspectos aí cognitivos que eles são bem parecidos, né? Ou auxiliam. Tu sabe que assim, ó, ali em 98 já começou bem forte, tá? Uma exigência nos goleiros de futebol de salão que soubesse jogar com os pés. Tá? Por quê? Porque a regra mudou, né? E aquele time que tinha um goleiro extremamente bom com os pés, principalmente na questão de passe, na questão de domínio de bola e principalmente chute a gol, ele tinha uma vantagem muito grande, mas muito grande mesmo. Tanto é que no ano que a gente foi campeão, a semifinal, o jogo de volta da semifinal, que estava 0-0 na prorrogação, contra a Perdigão de Marau, que a Perdigão tinha um timão, todo mundo dizia que a final ia ser Ubra e Perdigão, né? E nós vencemos o jogo faltando 12 segundos na quadra lá em Marau, quando o Jarico, que era o treinador, ele colocou o Nuno, que era o último homem, era Beck, né? Ele botou o Nuno de goleiro linha e a gente fez um gol. E a final contra a Ubra, em Canoas, o jogo de volta estava 4-4 e o empate era da Ubra, né? O empate dava o título à Ubra e faltava 5 segundos quando o Acidésio fez o gol do título. O Nuno estava de novo como goleiro linha. Então, nessa época, o pessoal estava usando demais já os goleiros como um quinto jogador de linha. E isso me ajudou bastante,
Porque aí nessa época, eu já jogava futebol há uns 3, 4 anos. E isso me ajudou, não na questão do passe, porque é outro passe totalmente diferente, mas me ajudou a ter tranquilidade, porque o problema do goleiro que nunca jogou com os pés era isso. Ele recebia o passe e o jogador de linha apertava ele ficava nervoso. Né? Já dava um bico para fora. Eu tinha tranquilidade para jogar. Porque para mim era tranquilo jogar com os pés. Eu já jogava 3, 4 anos no esporte. Que precisa bater com o pé na bola. Né? Só que eu não tinha o poder do chute a gol. Eu nunca chutei forte. Eu não tinha o poder do chute a gol. Mas como as quadras naquela época eram todas muito pequenas, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, a única quadra que nós jogávamos que era grande de verdade era o Gigantinho, né, aqui em Porto Alegre. Né? Mas como eu não tinha também o chute a gol, eu era muito passe e tal, mas já estava assim, ó, os clubes já estavam escolhendo, por exemplo, esse goleiro ele nota 6,5, 7 como goleiro, mas é 10 jogando com os pés. Todo mundo queria esse goleiro. Já não se queria mais aquele goleiro assim, ó, cara, esse cara é um monstro pegando, ele pega tudo, ele é um monstro, mas ele não sabe jogar com os pés. Ele já estava ficando para trás. Um dos grandes exemplos disso é, para mim, um dos maiores goleiros de todos os tempos, que eu tive o prazer de trabalhar pouco com ele, né? Fui colega dele pouco tempo, mas acompanhei a carreira dele inteira, foi do Bagé, né? O goleiro que foi muito tempo seleção brasileira, foi muito tempo goleiro da ACBF, um dos melhores times do Brasil, né? E o Bagé tinha uma extrema dificuldade em jogar com os pés, porque ele é de uma escola que goleiro não botava o pé na bola nunca. Mas embaixo das traves, ali dentro da goleira, meu Deus do céu, cara, um monstro. E ele já estava ficando bem para trás na hora da escolha dos clubes em função disso, né? Então isso me ajudou. Mas muito mais o futsal como goleiro me ajudou no futevôlei. Por quê? Porque os preparadores de goleiros todos naquela época trabalhavam muito uma valência com os goleiros, que era a visão periférica. Ou seja, eu estou olhando para lá, mas eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui sem precisar me virar para lá. Isso era totalmente treinado assim, ó, incansavelmente, todos os dias. E no futebol isso me ajudou muito, porque hoje mesmo os caras falam assim, Michel, só tu consegue fazer isso aí, que tu pula para atacar e tu vê que o cara se mexe e tu troca o ataque. Só que isso é uma coisa que eu trouxe do futsal, que é a questão da visão periférica. Isso é uma habilidade treinável, tá? Isso não é dom, não é nada, tem que treinar. Se tu treinar a tua visão periférica, tu desenvolve ela. Então, isso muito mais o futsal me ajudou no futevôlei do que o futevôlei no futsal. Então, teve essa coisa curiosa, assim. É interessante esse assunto, e eu lá na Indonésia, eu cheguei lá eu fiz um pouquinho no Timor, mas eu fiz mais na Indonésia. Os meninos tinham uma dificuldade nisso que a gente estava falando, assim, de domínio e passe, ter essa calma e eu tinha uma dificuldade lá também de ele chegar no campo e não pegar a bola e ficar chutando sem aquecer também, né? Aí os sub-17 ali, sub-18. E aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz uns 2 mini campinhos com uma fita, com uma rede mais baixa, e aí aquilo que tu comentou ali, deixava dar um kick para poder ter jogo, né? E aí eu coloquei meio que como regra, assim, ó, vou chegar meia hora antes, vai estar pronto aqui, o aquecimento é ali, não pode deixar só 2 bolas no campo. Isso ajudou muito os meninos, assim, são coisas que... Claro. Que a parceria... E é um treinamento lúdico, né? É uma coisa que eles gostam, né? Fica gostoso de treinar, competitivo, né? Também, que às vezes falta isso nos treinos, né? Essa competitividade também, para ele já estar elevando um pouquinho a parte aí emocional, que tu comentou bem aí. Então é bem interessante isso. E aí essa mescla... Mas a gente acompanha muito de fora, assim, o futevôlei, cara, e eu vou te dizer que eu me surpreendi com o evento que a gente foi lá conhecer, porque a gente vê muito o que a TV passa, né, e geralmente já são as finais, né, nem as partes eliminatórias da competição, são grandes finais que passa lá na Globo
de manhã. É isso aí. E esse é o esporte espetacular que a gente tem. E aí parece um esporte até solitário e pouca gente, né? Porque são 4 competindo. Cresceu muito. São 4. Não, mas assim, para quem tá vendo na TV, são 4 competindo, sim. Uma galera na arquibancada, claro. Pronto. Mas o entorno da competição, quanta gente tinha? A gente foi numa quadra que tem mais quadra de futebol do que de futebol sintético. E quantas pessoas participando? Tem, né? Tem 8 quadras de areia e 2 de futebol. E um negócio que me chamou bastante atenção, e aí, como professor, que tu tava ali com 30 meninos num espaço pequeno de areia. 40 meninos 40. Quase. E rolou uma aula de futevôlei, cara. E que a gente, às vezes... Eu montei um workshop extremamente lúdico, né? Para eles terem uma ideia a ideia mínima da movimentação, por exemplo, né? Então, mas que eu digo assim, às vezes, a gente ali com 30 meninos num campo de 11, tu tem que te sacrificar para conseguir dar um treino e tal. Eu sei que foi mais lúdico, sei que foi algo introdutório para atrair a atenção dos meninos, mas rolou, os meninos saíram empolgados com o futebol. E a relação que eu quero fazer é isso, assim, não é porque é duplas que é um esporte solitário, né? Ele une muito, cara. Tu via a torcida fora num fundamento bem executado por um atleta que estava dentro, todo mundo aplaudindo, era uma coisa assim bem interessante. Fala um pouquinho para a galera que não conhece o futevôlei, esse entorno, depois a gente vai falar mais das partes técnicas e tal, mas esse entorno que o futevôlei está gerando, assim, porque é muita quadra hoje, onde você passa tem muita gente jogando. E tu sabe assim, ó, ele é um calor humano muito mais, vou te falar assim, ó, muito mais real do que um ginásio lotado pro futsal ou de um estádio lotado, porque a torcida ainda está longe, né? Mas, por exemplo, assim, eu já joguei em locais onde o entorno da quadra era totalmente lotado por pessoas. Né? E aquilo ali eles estão praticamente dentro da quadra. Então aquilo ali ele te dá um combustível muito forte se a torcida é para ti, mas também te traz uma pressão emocional muito grande se é contra ti aquela torcida. Né? Então, por isso que eu falo nos meus cursos e para os meus atletas que no dia do treino é 90% físico, 10% mental. Quando chega na hora da competição, isso inverte. É 90% mental, 10% físico. Por essas atmosferas extras que a gente encontra na hora de uma partida decisiva. Né? Então, é muito gostoso isso mesmo, vou te dizer. Mesmo quando aquele monte de torcida é contra, e contra no bom sentido, simplesmente estão torcendo para outra dupla, é muito gostoso isso. Essa atmosfera, o atleta sempre quer isso, né? Mesmo que assim, vai ter 100 pessoas na volta da quadra olhando, mas as 100 pessoas vão torcer para outra dupla. Tu quer? Eu vou dizer, eu quero. Eu prefiro isso. Porque é uma vibe, assim, é uma atmosfera muito positiva. E o que tu coloca como um fator preponderante assim desse estouro que está sendo do esporte? Assim, agora veio o beach tênis junto, mas eu acho que beach tênis e futebol eu acho que são os esportes mais comentados aí, mais praticados hoje. Eu jogo às vezes um futebolzinho com o pessoal aqui em Porto Alegre. As quadras estão vazias, cara. Antigamente tu não tinha horário para ter quadra. E tu passa nas quadras de futebol e beach tênis, está lotado. O que tu acha? Assim, que fator é esse que... Porque o futebol não é mais novidade, né? Já passou de 10 anos de pessoas praticando. Sim, ele foi criado maior em 1970 quantidade. Lá.
Não, que eu digo assim, mais de praticar, de se construir em quadras, assim, às vezes tu precisa de 10, 15 anos de pessoas praticando bastante para que ele se concretize, ele passou desse tempo, então não é mais uma novidade, assim, né? Já deu tempo de ter caído e não caiu. O que tu... Sim. Assim, o que eu atribuo, tá? E aí, lógico, eu tenho que falar aqui do Rio Grande do Sul, né? Onde eu conheço bastante. Então, assim, quando eu comecei lá a jogar, eu não sei se tinha esse número, mas eu vou pegar esse número. Eu acho que não tinha, mas vamos pegar ele, tá? Se tinha 30, 40 pessoas no estado todo praticando futebol, era muito. Eu acho que não tinha tudo isso, mas vamos deixar que tinha 40 pessoas, então. Hoje, a última estimativa que foi feita há um ano atrás, mais ou menos, foi meio do ano passado, já passavam de 12 mil praticantes. Tá? Muito bem. Aonde que eu atribuo esse crescimento absurdo do futebol no Rio Grande do Sul? O principal responsável por isso se chama beach tênis. Por quê? Porque antigamente, há 10, 12 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma quadra de areia coberta. E o nosso clima aqui, agora a gente está entrando aí nos meses, né? Junho, julho e agosto, é totalmente impraticável o futebol. Eu muito treinei. Sabe como é que nós treinávamos nessa época, não tinha nada? Dentro de ginásio. Nós ia para o ginásio, na quadra de vôlei do ginásio, e jogava futebol de tênis dentro do ginásio. Era a forma que a gente tinha de treinar. Então, quando a gente saía daqui para uma competição para jogar em São Paulo, Rio e Nordeste, nem vou dizer, os caras estavam afiados no treino, porque eles não têm inverno. E nós estávamos sem ritmo de jogo na areia. Então, sempre foi contra nós isso. Com a chegada do beach tênis, e eu já te dou a minha opinião, por que o beach tênis cresceu tanto, os investidores, os caras que constroem as arenas, eles enxergaram um esporte realmente rentável e começaram a construir as quadras cobertas de areia para o pessoal do beach tênis. E aí o futebol entrou na carona e começaram a jogar. Tanto é que lá no início, as primeiras quadras cobertas de areia eram quadras curtas para o futebol, porque o tamanho da quadra do beach tênis é 8x8, é igual a do vôlei de praia. E o futebol é 9x9 e ainda precisa de um recuo, né? As quadras de beach tênis acabam 8 metros, tu dá um passo, a tela tá ali, mas é que só precisa caber o cara para sacar. Uhum. Não tem bola espirrar e o outro lá ajudar. Então pode ser uma caixinha e tu joga beach tênis, né? O futebol não. Além dos 9x9, tu ainda precisa de uns metros aí de recuo, porque às vezes tu precisa sair da quadra para buscar a bola, né? Mas, enfim, aí depois os investidores viram, já que nós vamos fazer pro beach tênis, vamos fazer a quadra um pouquinho maior para a galera do futebol jogar também. Só para tu ter uma ideia, o ano passado saiu uma pesquisa sobre os beach sports. Então pegaram beach soccer, pegaram futebol, vôlei de praia e beach tênis. Eu me atentei na estimativa, eu me atentei nos números em relação só ao futebol, porque é o meu esporte. Mas a pesquisa mostrou que para cada jogador de futebol tem 127 do beach tênis. Né? Então, se nós estamos falando aí que o ano passado deu mais de 12 mil praticantes de futebol, pega esses 12 mil e multiplica por 127. Vai dar um número considerável, né? E por que agora qual é a minha opinião, por que o beach tênis explodiu tanto? Por um simples detalhe. Ele por exemplo, tu já jogou beach tênis? Beach tênis não. Já jogou? Não. Tá, eu também nunca joguei. Eu nunca peguei numa raquete. Tá? Mas, se eu e tu, que nunca jogamos, acharmos mais 2 amigos que também nunca jogaram ou jogaram uma vez só, né? São iniciantes. A gente vai jogar do nosso jeito, a gente vai brincar, a gente vai jogar, né?
vai sair, dá jogo, a gente vai ficar feliz e contente. E vai se motivar a voltar a jogar ou até começar a fazer algo. Agora, o futevôlei, se tu pegar 4 pessoas que nunca jogaram, não vai ter saque. Se o cara sacar, o outro não pega. Futevôlei não tem brincar. É muito difícil. Né? Então, o beach tênis começou a ser o jogo da família. É o vô jogando com o neto, é o pai com a mãe, é a mãe com o filho, é o pai com a filha. Né? Crianças hoje aí de 8, 7 anos estão jogando. Né? Tem muitas pessoas... É meio que o inverso do futebol, né? Porque o futebol, claro. o futebol é mais difícil do que o futebol. No tênis, o tênis é extremamente difícil de jogar. Né? O tênis eu já joguei, já fiz aula. É muito difícil, é muita técnica. Então, que não me escutem, não fiquem bravos comigo, mas o beach tênis ele é quase um frescobol com a rede na frente, né? Então isso facilita, claro, dá mais jogo, você tem mais prazer na atividade. Né? Tem muitos casos daquelas pessoas que nunca praticaram esporte nenhum e com 50, 55 anos descobriram o beach tênis e hoje são praticantes do esporte. Então o beach tênis ele é muito fácil de reunir praticantes. Né? Então eu atribuo o crescimento absurdo do futevôlei como responsável ao beach tênis, né? E o crescimento do beach tênis, nem vamos nem falar, né? Nesse número que eu te falei, é diretamente ligado a isso, a praticidade, não digo facilidade, mas a praticidade de começo, porque o futevôlei tu começa e nos 2 primeiros meses não tem como tu jogar. Sim. Então tu tem que ter uma perseverança muito forte, porque senão tu larga. Dificilmente tu vai começar com aula, tu já quer ir brincando, e aí é mais difícil ainda. Tu já quer jogar, tu quer fazer um joguinho, aí tu não consegue, tu te frustra. Até o Rincon falou que a gente tava lá e foi chutar a bola lá de vocês. Os caras chutando e cabeceando, parece que a bola é levinha, a gente botou o pé na bola, chega a doer o pé, né? Como é que esses caras conseguem? Então, assim, então é uma coisa assim, bem difícil, é um esporte muito difícil, o futebol, né? Falando nessa perspectiva profissional, o futevôlei hoje é um esporte que dá para se viver dele. Você precisa ter os atletas profissionais, por exemplo, já conseguem viver exclusivamente pro futevôlei, precisam ter uma outra profissão. Como é que está isso no cenário nacional? Assim, falando aí dos grandes nomes, sim, tá? Eu acho que dá para viver disso, mas não como atleta. Tu vai viver disso como professor, né? Dando aulas. Eu fui para outro lado, tá? Eu até ministro algumas aulas semanais, mas é muito poucas, né? Eu fui para o lado da preparação, eu fui para o lado dos cursos, né? Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, praticamente só eu dou esse curso, e um dos cursos que eu tenho, ele tem como conteúdo inédito, inclusive no Brasil, né? Então, eu fui para esse lado, né? Na grande maioria, foca em abrir uma arena, abrir uma quadra, botar uma escolinha e dar aulas de futevôlei, né? Eu preferi ir para o outro lado. Não digo que não vou fazer isso, daqui um pouco, alguns anos para frente, sim, mas eu hoje estou construindo um caminho um pouquinho diferente. Mas os atletas, hoje até vamos pegar aí os melhores atletas do mundo no futevôlei, que são brasileiros, somente com as premiações em dinheiro. O que dá para viver, né? Isso é muito de cada um, mas não vai conseguir, assim, ser tranquilo, bem sucedido só com as premiações, né? Até porque o nível é muito alto, tu ganha, eu tô pegando os melhores dos melhores, tá? Tu ganha 3, perde 1, daqui a pouco perde 2, daqui a pouco ganha 4 sequência, daqui a pouco, sabe? É uma coisa assim. Mas uma premiação hoje, a premiação mais alta paga para o campeão aí em torno de R$6 mil. R$6 mil é 3 para cada um. 3 mil para cada um.
Não paga nem a viagem. Então, hotel, ganhar... comida. Então, assim, é uma coisa que, claro, esses número 1 aí, até o 6º do ranking brasileiro, eles têm passagem pagas, né? Dão hotel para eles, mas mesmo assim, né? Se tu pagar aluguel lá onde tu mora, a gente sabe que, né? Então, agora, com a questão das aulas, e tu sabe, quanto mais autoridade tu for no assunto, eu quero fazer aula com fulano, quero fazer aula com fulano. Então, eu vejo que, sim, dá para viver, mas é uma coisa que tu tem que focar nas tuas aulas, tu tem que trabalhar bastante, tem que dar bastante aula, né? O futebol, ele não é valorizado a esse ponto, né? Por exemplo, um professor aí de beach tênis, né? Ele tranquilamente ele vai cobrar 90, 100 reais a hora de cada um. Tá? Professor de futebol, ele cobrar mais que 30 horas, ele é chamado de louco. É por isso que eu não dou aula. Uhum. Porque eu vou me valorizar, entendeu? Eu vou valorizar o ensinamento que eu estou passando. E aí, se eu cobrar o que eu acho que eu tenho que cobrar, eu não vou ter aluno, né? Então, para te relativamente viver bem, ganhando 30 reais, 25 reais a hora, tu vai ter que trabalhar 10, 12 horas por dia. E haja perna para aguentar na areia lá. E eu já tenho 43 anos, então a areia, ela castiga, tá? Então, eu, por isso e por outras razões, que eu ainda não estou assim, focado em dar aula, né? Porque eu quero montar alguma coisa realmente diferente, que agregue valor, que entregue resultado. Eu, quando abrir um CT, não vai ser só futebol. Ele vai ter fisioterapia, ele vai ter nutricionista, ele vai ter acompanhamento emocional, ele vai ter preparador físico, sabe? Eu quero abrir um negócio diferente. Mas para isso eu tenho que fazer o meu campo antes daqui fora, aqui, né, com a questão dos cursos. Mas tu que é da área da educação física, esse contraponto ele também não colabora para o crescimento do esporte? Te dar o exemplo, como esses caras de ponta precisam estar dando aula para se manter a questão financeira, eles acabam formando mais atletas também, né, de melhor qualidade. Isso tu acha que gera por mais que não seja bom, o ideal seria o atleta profissional tá se mantendo do esporte, mas isso não gera também uma formação maior de atletas dentro do país? O que tu acha disso? Não, eu acho que sim, né? Também eu acredito, tá? Ainda não é obrigatório o professor de futebol ser formado em educação física, né? Porque hoje as universidades elas não têm uma cadeira específica de beach sports, por exemplo, né? E como ela não tem uma cadeira, o CREF não pode me exigir uma coisa que eles não vão me ensinar, né? Isso virou uma briga de justiça até, né? Porém, eu vejo que poucas escolas hoje se preocupam em formar professores, porque o professor, ele não necessariamente precisa ser um bom professor, ele não necessariamente ele precisa ser um vencedor do esporte como atleta. Não é porque eu sou o maior vencedor do Rio Grande do Sul em número de títulos oficiais e tal que eu sou um bom professor, não é isso. Porque o que é o professor? O bom professor é aquele que com facilidade faz o aluno aprender aquela metodologia, né? Para tu ter uma ideia, eu sempre gostei muito de artes marciais e tal, eu treinei muito tempo jiu-jitsu, né? Gosto de treinar boxe e tal. E lá atrás, uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, a minha primeira aula, eu nem sabia quem era. Minhas primeiras aulas foi com um dos maiores de todos os tempos do jiu-jitsu mundial. E foi um dos piores professores que eu tive. Então, isso não credibiliza. Sim. O problema é que as escolas, porque como cresceu muito, todo mundo abrindo arena,
e botando escola, hoje em Porto Alegre tem tranquilamente aí 15, 16 escolas de futebol. Só em Porto Alegre. Não vou nem pegar a grande Porto Alegre, que é São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia, não. Só em Porto Alegre tem umas 15, 16 escolas. Só que não tem professor e não tem quem forme. Né? Então, eu estou organizando um curso online de formação de professores, né, onde eu ensino a minha metodologia, mas eu estou vendo que, entre aspas, tá? Qualquer um hoje está dando aula de futebol. Mas mas a gente não vai longe, né? No futebol, a luta que tem aí do acadêmico pro prático, nós estamos quantos anos que já o futebol, nós somos pentacampeão mundial e os caras continuam discutindo ainda o básico, né? Esse é um problema do nosso país também, não é o esporte em si, mas o país caminha por isso, né? É um processo meio doloroso até de falar para quem gosta de discapacitar. E tem o outro lado, tá? O pessoal prejulga os professores, né, de futebol. O cara olha assim, eu vou entrar na escola tal. Então, mas quem é o professor? É o Joãozinho. Mas o que o Joãozinho ganhou? O Joãozinho não ganhou nada. O Joãozinho, assim, nunca vi esse cara jogar. Não deve ser bom professor. Não tem nada a ver. Daqui a pouco o Joãozinho, ele realmente, jogando, ele não é lá um grande atleta. Mas ele tem um poder didático muito maior que o Michel, que é multicampeão, não sei o quê, mas ele não tem a didática para passar o conhecimento para o aluno. Então, hoje eu vejo que estão muito preocupados em dar títulos para os professores de futebol. Eu acho que o professor ele não pode ser julgado pelos resultados dele dentro da quadra. Não é porque eu jogo torneios e eu não sou campeões dos torneios que eu sou um mau professor. Não! Uma coisa não credibiliza a outra. Eu não estou conseguindo ser um bom atleta, mas todos os meus alunos evoluem comigo. Pronto, eu sou um excelente professor. Eu tenho que treinar como atleta, mas eu sou um excelente professor. Então, eu já vi isso em muitos e muitos e muitos casos de vários esportes. Porque se o treinador tivesse que jogar bem, como é que ia ser treinar o Neymar? Como é que ia ser treinador do Messi? Sim. Eu ia ter que jogar no mínimo que o Messi joga para ser treinador dele, então. E aí ia ser complicado, né? Mas não. O que o treinador bom faz? O que o professor bom faz? Ele entende muito rápido os benefícios que aquele atleta tem, enxerga também pontual os defeitos, evolui os defeitos, potencializa os benefícios e o cara vira um bom atleta. Mas isso, quem sabe fazer é o cara que tem habilidade didática, não habilidade como atleta. Então, eu vejo muito o pessoal pré-julgar, né? Pois é, por que tu não treina? Tem uma escola da tua casa aí. Mas lá os professores não conheço. Tá, mas eu fui ver esses dias o cara jogar, o cara caiu na primeira fase fora do campeonato, o professor. Tá, isso é uma coisa. Daqui a pouco, como atleta, ele tá mal. Tudo bem. Mas como é que ele é como professor? Você fez uma aula com ele? Não fiz. Então vai lá e faz, pô. Sim. Daqui a pouco o cara é o melhor professor que tu vai ter. Ele não é tão bom atleta, mas ele é muito bom professor. Então é isso que a galera tem que se ligar um pouco, né? A conversa tá boa, a gente vai conversando, vai ficando longa, né? Antes de a gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouquinho. Tá. Eu vi algo lá, então eu queria que tu comentasse sobre isso. Assim. Vocês fizeram questão de, dentro de um evento esportivo lá e competitivo, levar, e a gente levou os meninos ali do projeto do Diogo, do Mazinho ali, do Sarandi, para fazer uma aula lá. E eu vi até que a competição nas quadras parou um pouco para que o pessoal visse aquilo que estava acontecendo. E essa atitude eu vi em um resultado imediato, porque tinha um atleta que estava competindo, estava do meu lado, e me fez algumas perguntas, quem eram os meninos, o que a gente fazia. E no momento que um menino acertou lá e devolveu uma bola para ti e fez um ponto, tu saiu correndo e deu uma camiseta pro menino de premiação.
E esse atleta do meu lado fala assim, eu tenho um calção ali que eu posso dar para alguém. Eu posso? Eu assim, claro que pode. Deles, para quem que eu dou? Não, olha, um menino aí, escolhe e dá. Deixa que ele tá de calça, eu vou dar o de calção para ele. E foi lá e deu, assim. Legal, cara, legal. O que eu quero usar com esse exemplo, eu queria que tu falasse um pouco disso também. Essas atitudes que a gente faz e tenta desenvolver, que não é só o esporte, que vai além do esporte, e ela tem um poder fantástico, né? Eu acho que o que tu está comentando também para alguém que é referência do esporte é muito importante, né? Isso de tirar esse peso e de mostrar que um professor ele pode ser um bom profissional, criar campeões, mesmo que ele não seja um campeão, né, dentro da quadra. E eu acho que esse teu discurso, assim, ele é importante nisso em todas as áreas do esporte, porque em todos os esportes tem bons profissionais que não foram atletas e conseguem ter uma capacidade de formar atletas impressionante. Mas tem atitudes pequenas também, né? Disso que aconteceu lá nesse dia que a gente estava lá e que para vocês foi de repente um negócio simples que para os meninos foi muito legal, ganharam lanchinho e tal. O que tu pensa nisso? Isso foi pensado de vocês lá, mas o que vocês pensam nisso enquanto esporte, assim, a contribuição que vocês podem dar além do esporte? A gente falou aqui de saúde para tantas pessoas que não se encontravam dentro de gerar saúde para eles mesmos e hoje com o esporte. Então, mas o que o esporte pode colaborar nesse contexto assim que vocês estão? Cara, assim, para mim, como eu disse lá no início, o esporte, ele é realmente uma das reais possibilidades de salvar, entre aspas, crianças, adolescentes e até mesmo adultos, principalmente quando a gente fala de crianças com vulnerabilidade social. Eu até os 10 anos de idade, eu me criei numa periferia aqui em Porto Alegre. Na época, era uma das piores vilas de Porto Alegre, na questão de criminalidade, drogas e tal, que é a Vila Cruzeiro, né? Me criei lá dentro. E, cara, como é que eu vou te dizer assim, ó? Eu não sei se não fosse o esporte, né? Lógico, a minha educação, a educação dos meus pais ajudou muito, né? Eu nunca me envolvi com nada. O cara que eu modelei a minha vida inteira, né? Que foi meu irmão, também nunca se envolveu com nada, né? Mas eu tenho certeza que o esporte, para mim, ele foi também uma boia, assim, né? Foi um salva-vida, assim, nessa questão de nunca querer me envolver com nada. E eu sempre gostei muito dessas coisas de ações sociais, ainda mais ligadas ao esporte. Quando eu e o Matias, que é um grande amigo e colega, que foi o que projetou esse evento comigo, né? Na verdade, ele é um cara muito competente nessa questão de criação de projetos, eventos. Para tu ter uma ideia, ele há 2 anos, ele é o produtor do Natal Luz de Gramado. Então, ele entende tudo sobre isso, né? Então, inclusive, ele está devendo aí um papo aí comigo aqui. Já conversei com ele e vai bater. Tá devendo. Ah, legal. Não, ele gosta. Tá, que legal. Tá. E, cara, ele, quando a gente conversou as primeiras vezes sobre integração, que é esse evento, eu disse, cara, a gente tem que fazer... Aí eu queria fazer ações sociais dentro dele, né? E só para tu ter uma ideia, a gente está finalizando um projeto, eu e ele, que deve começar dentro de uns 40, 50 dias mais ou menos, que se chama Futevôlei Futuro. O que é esse projeto? Eles vão ser 2 escolas de futevôlei para crianças carentes, para crianças com vulnerabilidade social, escolas gratuitas, tipo aquilo que tu viu, só que agora 2 vezes por semana em turno inverso da escola. Então a galera que estuda de manhã vai treinar lá com a gente de tarde e vice-versa. Então a gente está abrindo 2 escolas de futevôlei com esse intuito, né? Atender essas crianças que jamais, e adolescentes, lógico, que jamais teriam acesso ao esporte, né, do futevôlei. No caso, a gente vai fazer isso.
Então, cara, para mim, o esporte, ele é realmente, assim, aquele barco que está passando quando está te afogando, né? A chance que tu tem de se salvar de várias coisas, né? De poder, pelo menos, enxergar assim, ó, eu não preciso fazer isso, eu tenho o esporte aqui que pode me dar uma chance, né? E a gente diz assim, né, cara, às vezes as pessoas pensam assim, eu tô a fim de ajudar alguém, mas eu posso ajudar com tão pouco, eu vou ajudar uma criança, o que é uma criança? Tem milhões passando fome, eu vou conseguir ajudar só uma, então eu não vou ajudar ninguém. E eu acho isso um equívoco, né? Se a gente conseguir, eu vou fazer um projeto lá na Escola do Futebol e Futuro, onde eu vou atender 1.000 crianças com futebol. Se eu salvar uma, eu já ganhei. Claro que eu queria salvar as 1.000, mas se eu salvar uma, eu já ganhei, porque eu ia perder todas, agora eu perdi quase todas, mas algumas eu salvei. Então, eu acho que o esporte, ele é, na verdade, uma das grandes ferramentas e chances que a galera tem de trilhar o caminho certo. Michel, obrigado pelo tempo. Show, cara. Eu que agradeço. Um assunto muito legal. Vejo que e o desejo desse canal é isso, é mostrar as perspectivas que a bola no pé pode gerar, né, aí para tanta gente. E eu vivendo na Ásia, sei que é o mundo inteiro vive atrás desse objeto tão simples que é uma bola, mas que gera tantas histórias e muda tantas vidas, né? Obrigado por esse tempo aí. Quem sabe a gente bate outros papos aí, falando outro dia, quando começar aí o projeto, falar do projeto. Depois vocês me mandam algumas imagens, a gente bota junto. Eu vou estar na Indonésia, mas a gente continua conversando sobre isso com certeza. Tá, um abração aí, deixa um abraço pro pessoal aí e a gente se conversa mais para frente. Show, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua oportunidade de estar falando. Como eu disse lá no início, né? Sempre que a gente tem essas oportunidades e quando tem, a gente até fala demais, né? Passou aí um tempão. Mas, cara, eu agradeço bastante e parabéns, cara. Parabéns por esse trabalho. Parabéns por tudo que tu faz. Eu tenho certeza que tu é um grande incentivador e ferramenta de mudança de vida de muita gente. Pena que a gente conta, às vezes, nos dedos, né? Pessoas que fazem o que tu faz. Isso deveria ser a grande maioria para a gente poder, sei lá, que um dia mudar esse mundo aí mesmo. Mas obrigado e parabéns aí pelo trabalho, irmão. Obrigado você que assistiu aí até o fim. Compartilha esse vídeo aí, deixa o joinha, manda mensagem aí. Se tiver perguntas de futebol, bota aí no vídeo que a gente depois encaminha para o Michel aí. E acompanha aí próximas semanas aí temos mais vídeos. Um grande abraço aí, obrigado. Valeu, cara.